Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Ontem eu estive impossibilitado de gravar o vídeo devido à saúde estar ainda em condição de melhora, né? Estava bem no sábado, mas infelizmente ontem acabou dando uma certa recaída. Mas, irmãos, o assunto da lição de ontem, vamos fazer os dois vídeos, de ontem e de hoje. Preparação para a crise final. Inclusive, tem um livro compilado de Ellen White chamado Preparação para a Crise Final. A preparação, irmãos, que deve ser feita hoje ao momento. Tem um texto no livro de Gálatas que fala assim: conhecendo o tempo, é hora de vos despertares do sono, porque a vossa redenção está mais perto do que quando aceitamos. Em outro texto, Paulo aos Romanos pede que nos revistamos das armas da luz e deixamos as vestes de trevas. Então, assim, conhecendo a condição, é o momento de não se acomodar na vida de pecado. Esse texto de Tessalonicenses, irmãos, ele é interessante porque quando Paulo começa aqui falando em relação ao tempo da volta de Cristo, não tem necessidade com que eu entre em detalhes. Por quê? Ele já falou sobre esse assunto e eles queriam detalhes em relação a isso. Capítulo 4 é uma descrição clara disso. Porém, tem um ponto aqui que eu achei bem interessante, esse verso, o verso que diz assim, pronto. Quando ele fala assim, vocês vão ouvir falar de paz. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Havia uma paz, segundo a nota de rodapé da Bíblia NVT, que os romanos proclamavam, que era Pax Romana. Era uma proclamação onde se anunciava uma paz. Porém, Paulo está descrevendo aqui, uma vez que a Tessalônica era uma cidade greco-romana, ele está descrevendo que essa paz que vão ser reclamada não trará paz na verdade. Ela trará repentina destruição. E aí ele começa então a desenvolver o texto, falando sobre vós todos estáis apercebidos. Ele está falando de todas as pessoas. No verso 6, no verso 5 ainda, ele fala assim, vós todos, filhos da luz, nós não somos, ou seja, nós não somos como os outros, que vivem dissolutamente, que vivem uma vida de práticas ilícitas. Mas Paulo está alertando para que aqueles dos quais ele estava escrevendo, que ele abrissem os olhos. E aí vem um ponto interessante. A expressão vigiar e ser sóbrio, o vigiar tem a ver com ficar desperto, ou seja, fica percebido. E o sóbrio, que é o contrário de ébrio, né, embriagado, alcoolizado, o sóbrio aqui é esteja atento, mas continuamente. Só que o interessante é que essa atenção eu entendo como uma atenção prática e uma atenção contínua. E o que eu quero dizer com atenção contínua? Se eu tenho atenção do que está errado e ainda assim volto a fazer, logo a minha vigilância não foi verdadeira. Eu tomei conhecimento, mas voltei a praticar as práticas antigas. E aqui Paulo está descrevendo para que haja, nesse aspecto, uma sobriedade, estejais apercebidos para o que vai acontecer daqui para frente. E Paulo, como sabemos, irmãos, ele tinha essa grande preocupação que os tessalônicos aguardassem a volta de Cristo com uma preparação naquele momento. Ninguém se prepara para a crise final. A gente se prepara antes da crise chegar. A crise chegou, agora vamos preparar. Não. Nenhuma pessoa que se preparar no período da crise conseguirá subsistir. Nenhuma pessoa. Tem um texto aqui que eu acho muito lindo, de Ellen White, aqui na página 32 do livro Grande Conflito. Em relação a deixar os pecados, olha o que ela fala. Cuidado com os adiamentos. Não deixe para depois a tarefa de abandonar os pecados e buscar, por meio de Jesus, a pureza do coração. É nesse ponto que milhares têm errado para sua própria perda eterna. Mais embaixo ela fala assim, há um terrível perigo que não é bem compreendido em adiar o atender ao chamado do Espírito Santo, preferindo viver no pecado, pois esse é, na prática, o retardamento. Só com risco de perder a vida eterna é que podemos tolerar o pecado, por pequenino que seja. Então, assim, a preparação, irmãos, deve ser feita hoje. Eu tenho que estar percebido agora. Eu tenho que estar alicerçado na verdade de Deus agora. E falando sobre alicerçado na verdade, o texto que tem Conhecendo a Verdade, a lição de segunda-feira, ela chega a descrever, o autor chega a descrever aqui dois textos, né? Um texto de João, todos os textos são de João, 8,32, um texto muito conhecido, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade que salva. Essa é a verdade que muda corações. Essa é a verdade que transforma, quando uma vez que a conhece, como diz o Bulhon,
Conhecer Jesus é tudo. E no capítulo 17 de João, no verso 1, ele fala assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus, e a Cristo Jesus a quem o enviaste. E aqui, nesses demais textos, aqui, o 17 e 17, a verdade nos dá a propriedade de sermos santificados. Santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade nos liberta, ela nos dá a verdade sobre Cristo, essa verdade, não uma verdade de Cristo que não consiste. A palavra de Deus nos fortalece, como fala assim, Jesus chega a dizer assim: examinar as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus. Então eu tenho uma ênfase de que se eu quero saber de Cristo, essa é a palavra, e se eu quero saber da sua vitória, lá eu encontro regozijo, alegria na vitória que Cristo alcançou. E no final, irmãos, aqui, uma coisa que me chama muita atenção é que quando houver, no final da história deste mundo, a unificação dos dois poderes, político e religioso, e então em seguida vier a imposição, se eu hoje sou fiel a Deus, a minha fidelidade ela irá se potencializar, mas não vai adiantar eu querer ser fiel a Deus quando essa verdade chegar a mim e eu simplesmente, por o fato de não ter preparado, acabar me prejudicando, me perdendo. Lembre-se das 10 virgens, né? As 5 prudentes e as 5 nécias. Todas dormiram, mas infelizmente, uma classe das que dormiram não tinham azeite em suas lâmpadas, logo não estavam preparadas. Sendo assim, não participaram da festa das bodas do Cordeiro. Então, o que eu e você levamos em consideração? O conhecer a verdade, ela envolve uma prática contínua, uma mudança de coração. E que, sendo dessa maneira, nós possamos verdadeiramente buscar essa mudança que o céu deseja. Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e obrigado pelos Teus conselhos a nós neste dia. Que o Senhor nos auxilie, Pai, a estarmos preparados, pois a crise pouco a pouco está vindo e nós precisamos estar alicerçados na santa, boa e agradável palavra do Senhor. Que nós possamos conhecer a Tua verdade e através dela ficarmos fortalecidos para com os enganos do inimigo. Perdoa nossos pecados, nos dá um bom dia, livra-nos do poder do mal, Senhor, e nos fortalece a fé. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, uma ótima tarde e até o próximo estudo, se Deus quiser.